A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória a Deus, aleluia, mais um dia de fôlego que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. E para estarmos aqui nesse momento, aleluia, aleluia, 14 de junho, domingo, 3h45 da manhã, 15 para as 4 da manhã. 14 de junho, pleno domingo, nós estamos aqui para falar do amor e da palavra de Deus. Glórias, aleluia. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui mais uma live, Momento Único Oficial com 2F lá no YouTube. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos uma palavra agora que está em Filipenses. Filipenses capítulo número 1. Versículos número 9, 10 e 11, que diz assim: E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum, até ao dia do Senhor, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vou ler de novo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia do Senhor, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia! Que palavra poderosa! Isso aqui, Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo próprio Espírito Santo, o Senhor, Espírito Santo de Deus, que faz todas as coisas acontecer. Logo quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele ficou 40 dias na terra, fazendo a obra de Deus, dando testemunha. E Paulo, ele se encheu da graça de Deus e o Espírito Santo usando Paulo para nos trazer esta palavra. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa é uma epístola de Paulo dos Apóstolos ao Filipenses, uma cidade bem próxima ali no Oriente Médio. E, meus irmãos, Paulo estava fundando igreja. Filipenses foi praticamente uma das últimas igrejas a qual Paulo fundou. Paulo foi o maior apóstolo, não que os outros apóstolos sejam menores, não é isso. Mas Paulo teve o maior trabalho. Por quê? Porque o Senhor, ele é justo. E eu vou dizer o porquê que Paulo está dizendo. Sejam sinceros, sem escândalos algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que a base do trono de Deus, ele é justiça. Porque Deus, ele é justo para dar a cada um a medida da tua caminhada. Um exemplo, o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, meus irmãos, não adianta nós plantarmos vento e colher alguma coisa. Não, se nós plantarmos vento, colheremos tempestades. Se nós plantarmos coisas boas, coisas excelentes e maravilhosas, nós vamos colher. Então, irmãos, é assim que funciona. O quanto nós plantamos, nós vamos colher. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E Paulo, com certeza, cheio da graça, cheio da ciência, cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabia muito bem o que ele plantou, ele também irá colher. Porém, no momento da conversão dele, ele colheu o que ele plantou
antes de se converter para Jesus, antes de ter um conhecimento, antes de ter um encontro com Jesus, Paulo ele colheu tudo aquilo que ele plantou. Ou seja, tem um certo momento que ele fala para uma igreja que ele fez mais trabalho que os outros apóstolos. Isso é verdade. Foi o que ele plantou, porque ele era perseguidor da igreja. Ele mandava prender, ele arrastava, ele prendia, matava e tudo mais, em nome de uma religiosidade. Tome cuidado com religiosidade. Isso não é de Deus, isso é coisa do homem. Coisas de Deus são os frutos do Espírito Santo, como Paulo diz aqui, em toda a ciência e o conhecimento. Ciência é todo conhecimento de Deus. Ciência é toda a liberdade de Deus, toda a caridade de Deus. Isso chama ciência, porque a ciência é você ter ciência de que o Espírito Santo está na tua vida. E esse fruto, ele vai se evoluir. Ele vai se evoluir. O que é evolução? Evolução é quando uma panela está fervendo e aquele negócio não aguenta, ele se expande. Isso é ebulir. Ou seja, o Espírito Santo ele vai ebulir em você e vai te dar muitos frutos. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós devemos cometer justiça. A base do trono de Deus, ela é feita por justiça, sem escândalo, sem escândalo. O que mais estamos vivendo hoje em dia são pessoas escandalosas, pessoas fazendo escândalo, fazendo da igreja do Senhor Jesus Cristo um circo, um palco de circo, envolvendo mentiras, envolvendo heresias, hipocrisias, prepotências, arrogâncias. Meus irmãos, isso é uma plantação para mais tarde colher. E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, quando plantamos vento, a tempestade que nós colhemos é de chorar. É de chorar. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Se Deus, e um momento antes, alguns versículos antes, está escrito assim, ó. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como que nós não iremos fazer uma boa obra? Como que Jesus não vai fazer uma boa obra em nós, sendo que nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor Espírito Santo de Deus. Então, são os frutos que o Senhor Espírito Santo de Deus produz em nós, é isso, caridade, sem escândalo algum, porque quando Jesus está em nós, nós temos justiça, nós temos o senso de justiça. As coisas erradas, elas ficaram para trás. Não existe mais o erro naquele que aceitou Jesus, aquele que entrou no caminho de Jesus. Não pode ter erro. Eles vão acontecer naturalmente porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Porém, nós temos que ter a certeza de que nós não somos mais daquele passado a qual passou. Nós temos que ter testemunho. E Paulo está dizendo aqui todos o testemunho que ele adquiriu, todo o testemunho que todos viram como Paulo era, como Paulo se transformou. Meus irmãos, o maior fruto do Espírito Santo é a conversão. O Senhor Espírito Santo, ele nos dá essa graça, ele nos dá essa liberdade de sermos o que nós nunca fomos. Vocês estão entendendo? Ele nos dá essa oportunidade, esta graça de sermos o que nós nunca fomos. E outra, nós temos que fazer coisas excelentes para que nós sejamos sinceros. Tudo que é de Cristo, imagina Cristo quando estava aqui na terra. Cristo era honesto, não escandalizava, ele era sincero e principalmente justo. Porque se nós formos justos, o Todo-Poderoso será justo conosco. Se nós
perdoarmos de todo o coração, o Senhor, ele nos perdoa. Se nós, o mais importante, se nós nos julgássemos, aquele que está no céu todo-poderoso não há de julgar. Porque lá em Coríntios diz assim, se nós julgássemos a si mesmos, nós não seríamos julgados. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos avaliar. Estamos fazendo certo? Estamos no caminho certo com o Senhor? Qual a melhor coisa para fazer? Meu irmão, ajoelhe. Ponha o teu joelho no chão, sinceramente, e rasga o teu coração a Deus. E te conserte, porque o Senhor, ele quer conserto e justiça, que é a base do trono dele. Não se apegue a coisas vãs que não vai te edificar. Se apegue na palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai te levar para a glória. É a palavra de Deus que vai nos levar para a vida eterna. Porque sem a palavra de Deus, sem os frutos do Espírito Santo de Deus, não podemos ver a Deus. Porque, meus irmãos, Jesus, quando estava aqui na terra, é que a gente não vê isso nas igrejas mais. Olha o exemplo de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. É tão difícil ser amigo de alguém. É tão difícil ter compaixão de alguém. É tão difícil fazer a caridade para alguém. É tão difícil deixar de dizer coisas que não provêm. É tão difícil de fazer o bem. É tão difícil de andar caminhando com Deus. É tão difícil de ser íntimo de Deus. É tão difícil de ter intimidade com o Senhor Jesus. Meus irmãos, é tão difícil de abraçar o próximo. É tão difícil, meus irmãos, é tão difícil de nós praticarmos o bem e falar somente a verdade. Meus irmãos, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Porque se nós recebemos outra vida, se nós temos o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo de Deus, se o Senhor ele nos reconciliou, se o Senhor ele nos transformou, nós temos que seguir igual, porque muitos estão se enganando. Depois que, entre aspas, se converte, acha que voltando para o mundo de novo, o Senhor está com ele. Não está, meus irmãos, não está. Uma vez convertido, convertido para sempre. Escute isso. Uma vez convertido, convertido para sempre. Não adianta voltar ao que era antes. Jesus não está nisso. Jesus está naquele que se converte e segue os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Eita glória! Os princípios de Deus. Não queiram voltar para onde ele te tirou. Não, não volte. Permaneça. Permaneça. Eu te pergunto, é difícil? É impossível? Não, não é difícil e não é impossível. Mude o teu coração a partir de hoje. Mude o teu jeito de falar, o teu jeito de andar. Deixe que o próprio Senhor Espírito Santo haja na tua vida. E se ele agindo na tua vida, tudo mudará na sua vida. Você vai enxergar o mundo de uma outra forma. Você vai entender de uma outra forma. Isso chama-se ciência, como Paulo diz aqui. Ciência. Meus irmãos, é algo tão profundo e peço que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Conhecimento das Escrituras Sagradas. É você se sentir o ser humano. Nós temos que lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós descobrimos o verdadeiro amor que ele teve por nós.
Olha que coisa linda, o verdadeiro amor que ele teve por nós. Isso chama-se amor. E muitos confundem amor terreno por amor de Deus. Não, esqueça esse amor que eles estão pregando nas igrejas por aí. O verdadeiro amor é amar a Deus. E amar a Deus é fazer o que é certo. E fazer o que é certo, você produz frutos do Espírito Santo de Deus. E produzindo frutos do Espírito Santo de Deus, do momento certo, estaremos na glória, que é o nosso principal alvo. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Iremos nos encontrar. Vocês sabiam que na vida eterna o Senhor Jesus Cristo irá morar conosco? Aonde, e ele diz da palavra dele, que aonde ele estiver, nós estaremos também. E o melhor de tudo, o grande, poderoso Criador dos exércitos, o Criador de tudo, o Senhor, o grande eu sou, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também irá morar com nós. E a própria glória dele iluminará tudo. E não vai ter mais sol, não vai ter mais nada. E todos nós veremos a face do Todo-Poderoso, do Criador de tudo. Imaginou passar toda a eternidade, ou seja, para todos sempre iremos morar com o Senhor. Esse é o principal alvo. Esse é a dádiva, isso é a dádiva que o Senhor nos deu, de termos a oportunidade de estarmos junto com Ele e largar esse mundo para lá e ficarmos todos sempre com Deus. Já pararam para pensar nisso? Então volte ao primeiro amor, porque aquele que fez a boa obra, ele vai continuar. Mas se você querer abrir o teu coração para isso, que isso aconteça na tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Meus irmãos, chegamos mais um fim de uma live. @Momento Único Oficial com 2F aqui no YouTube. Glória a Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui todo dia, mais ou menos esse horário, para te trazer uma palavra de Deus. Isso, todas as palavras, todos os dias aqui vem quentinho do céu, maná quentinho do céu. Aleluia, meus irmãos, muito obrigado, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Glória a Deus, até mais.